Se você está sendo tentado como Daniel, a comer de coisas que o cristão não deve comer, à luz da Bíblia, seja fiel. Se você está sendo tentado a beber coisas que a Bíblia condena, se no grupinho de jovens te ridicularizam, seja fiel, a tua recompensa é grande. Se você está sendo tentado a navegar por sites que um cristão nunca deveria navegar, seja fiel, a sua recompensa será grande. Se você está sendo tentado por um namorado ou por uma namorada a ter relações sexuais pré-maritais, seja fiel, a sua recompensa será grande. Se você está sendo tentada por uma outra pessoa que não é teu esposo ou tua esposa a ter relações sexuais, seja fiel, é grande a tua recompensa. Não importa o tamanho da tentação, seja fiel, porque a sua recompensa é grande. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, a fidelidade do profeta Daniel. Na mensagem de hoje nós estaremos estudando o livro de Daniel com o pastor Adilto Oliveira e nós iremos aprender como permanecermos fiéis em meio a qualquer circunstância. E para isso nada melhor do que o exemplo do profeta Daniel, pois ele, em meio a um povo pagão, cheio de costumes que iam contra a vontade de Deus, mesmo assim ele permaneceu fiel e fiel até enfrentar a morte. Quero convidar os irmãos a participar desse estudo especial com o pastor Adilto Oliveira, para que você saia daqui hoje edificado e que você venha permanecer fiel a Deus, assim como o profeta Daniel, em meio a qualquer circunstância. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então eu peço que você deixe o seu like no vídeo e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fique agora com o vídeo. Em Daniel, e vamos no primeiro capítulo, no primeiro verso. Daniel 1, ou melhor, no verso 8. Primeiro capítulo, no verso 8. Daniel 1, verso 8. Antes, situar você a respeito do momento em que vivia o jovem Daniel. Daniel era um príncipe em Judá, e ele foi levado cativo pelo poder, pelo império babilônico, levado de Jerusalém para a Babilônia. E lá em Babilônia, ele passou por um processo seletivo, porque o rei queria ter junto a ele os jovens mais sábios, para instruí-los em toda a cultura, em todo o conhecimento, e que através desses jovens ele ampliasse o seu governo, a sua administração. E Daniel foi um desses jovens, e lá em Babilônia, como escravo, ele começou a ser testado, a sua fidelidade foi testada, e um dos primeiros testes que foi feito a ele, é que esses jovens deveriam ser alimentados com as finas iguarias do rei, e também com o vinho que ele bebia. Ou seja, para esses jovens príncipes, eles deveriam comer da comida do rei e beber do vinho do rei. E diante dessa prova, porque Daniel havia sido educado na religião hebraica, havia conhecido o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Daniel não titubeou. E no verso 8 do primeiro capítulo, nós temos a resolução de Daniel. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O primeiro teste que lhe sobreveio envolvia a questão do apetite. Interessante, né? Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, e o diabo se aproxima para seduzir Eva, ele também seduz Eva no pecado do apetite, um belo fruto, de bela aparência e parecia agradável ao paladar. Se você vai para o início do Novo Testamento, e lá no Evangelho de Mateus, você encontra Cristo sendo tentado no deserto. E qual é a primeira tentação que Cristo enfrenta? A tentação do apetite. O diabo disse para ele: se tu és Deus, transforme estas pedras em pães e coma. O diabo sabe que ele tem alcançado grandes vitórias
através da tentação do apetite. E não foi diferente com esses jovens hebreus cativos em Babilônia. Só que Daniel, que era fiel ao seu Deus, ele tomou no coração uma decisão de servir fielmente e de ouvir os conselhos da palavra. E ele não se contaminou. Qual foi o resultado? Porque ele permaneceu fiel, Deus recompensou Daniel e deu a ele uma posição de presidente, naquela mesma região onde outrora ele fora um escravo. Você sabe que eu e você também somos tentados hoje na mesma tentação? E eu arrisco em dizer que quando hoje a gente pega um carrinho de compra e entra dentro de um supermercado, e você passeia ali pelas gôndolas em busca do seu alimento, eu arrisco em dizer que ali 90% do que estão nas prateleiras não servem como alimento. Não servem como alimento. E você sabe por quê que essa é uma estratégia diabólica? Porque o diabo sabe que se ele acabar com a tua saúde, e tudo que nós comemos vira sangue, e isso é qualidade de vida ou não, se ele acaba com a tua saúde, se ele enfraquece o teu cérebro, a tua mente, ele consegue afetar a única forma com que nós temos de nos relacionar com Deus. A gente ouve a voz de Deus é na consciência. É por isso que nos ambientes nossos de estudo da Bíblia, a gente tem sempre um ambiente agradável, silencioso, para que a informação possa chegar da forma correta. E outro dia eu vi uma frase que eu achei muito interessante. Alguém disse assim: o diabo fala no barulho, Deus fala no silêncio. O diabo fala no barulho. Você já percebeu que às vezes a gente se encontra em certos ambientes onde as pessoas estão ouvindo algum tipo de música tão estridente, tão alto, que mal elas conseguem conversar? Até a gente, quando transita por aí, tem que passar em alguns ambientes, não é assim? O diabo fala no barulho, e é no barulho de muitas coisas que ele transmite a sua ideia, a sua filosofia, e as pessoas assumem um comportamento de acordo com essas diretrizes. Por outro lado, Deus fala no silêncio, e a nossa mente é o único canal que Deus tem para se comunicar conosco. É por isso que o diabo quer tanto que você seja uma pessoa doente, e vai fazer de tudo para que você coma tudo aquilo que não presta para você. Daniel não só se absteve desses alimentos, porque muitos deles faziam mal à saúde, inclusive o vinho, porque a Bíblia condena a bebida alcoólica. Mas Daniel se absteve também porque esses alimentos eram sacrificados aos ídolos babilônicos. E o povo de Babilônia era um povo tremendamente politeísta. E comesse ele desse tipo de alimento, e ele estaria prestando culto aos deuses de Babilônia. E foi por isso que ele escolheu não comer. Por isso que ele resolveu no seu coração ser fiel. E nós temos em Daniel um exemplo muito claro de alguém que escolheu se comprometer com Deus. Alguém que era comprometido com Deus. E eu e você temos que copiar esse modelo. Temos que dizer não àquilo que não faz bem à saúde. Temos que incentivar as pessoas a se alimentarem bem. Esse é um ponto principal. Um outro detalhe: quando chegamos no capítulo 6 de Daniel, não é a Babilônia mais quem governa. No capítulo 5, você tem a queda de Babilônia. No capítulo 6, o Império Medo-Persa toma controle. E o rei Dario está aí sentado no trono. Só que Daniel tornou-se um presidente nesse império, e os outros presidentes ficaram com inveja de Daniel, e as provas continuaram. E esses outros presidentes convenceram o rei a baixar um decreto. E olha no capítulo 6, versículo 7, qual foi o decreto? O texto diz: todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias,
fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado aonde? Na cova dos leões. Interessante que o texto começa dizendo: todos os presidentes. Como todos? Daniel nem sabia da história, ele era também um presidente. Eles não envolveram a ele. E por que não envolveram? Porque eles tinham inveja de Daniel, tinham ódio de Daniel, e eles haviam até aberto uma CPI para investigar a vida de Daniel. E depois que a CPI fez todas as investigações necessárias, depois que a Lava Jato esgotou suas possibilidades, chegou o relatório: não tem nada nesse homem, nós não encontramos nada que possa condená-lo. Então eles tiveram uma ideia: então vamos atacar a sua religião, vamos levar o rei a baixar um decreto onde ninguém possa adorar outro Deus senão a ti, ó rei. E eles colocaram o rei Dario na posição de um Deus. Isso agradou muito Dario, né? E ele logo assinou o decreto. Mas assim que ele assinou, e Daniel ficou sabendo, é claro que Daniel entendeu que tratava-se de uma grande ameaça à sua religião, mas mesmo assim Daniel não mudou os seus hábitos. E a Bíblia declara que 3 vezes por dia Daniel se punha em oração, com o rosto voltado para a cidade de Jerusalém. E então os presidentes testemunharam, porque ele não mudou o seu estilo de vida, ele não deixou de adorar a Deus por causa desse decreto, e eles correram para o rei Dario e disseram: olha, o presidente Daniel não faz caso do teu decreto, ele não está seguindo a tua orientação, e nós temos então que cumprir a lei dos medos e dos persas, que não muda. Ele tem que ser lançado na cova dos leões. Só que o rei Dario conhecia Daniel, ele havia se apegado a Daniel, e ele trabalhou aquele dia inteiro para tentar salvar Daniel. Mas quando deu o final do dia, ele percebeu que nada ele podia fazer, e então ele fez cumprir seu decreto. E você desde pequenininho conhece a história. O que aconteceu? Daniel foi para onde? Na cova dos leões. E aí na cova dos leões aconteceu um milagre. Deus protegeu a vida do seu servo fiel. De madrugada ainda o rei Dario veio até a cova e fez uma pergunta. A gente consegue perceber o tom da voz de Dario na leitura do texto bíblico, quando Dario diz assim: Daniel, porventura o Deus a quem você serve teve misericórdia de você e poupou sua vida dos leões? Será que isso aconteceu? E lá de dentro da cova, Daniel diz assim: ó rei, vive para sempre. E quando o rei Dario ouviu a voz de Daniel, imagino que o seu coração tenha se alegrado sobremaneira. E então Daniel disse assim: olha rei, Deus poupou minha vida, ele enviou um anjo, e o anjo tapou a boca dos leões. Sabe por quê? Porque eu não fiz nenhum mal contra o Senhor, e nem contra ele. Eu não pequei contra o meu Deus, e também não pequei contra você. Eu não fiz nenhum mal contra você. E a história continua dizendo que o rei com alegria tirou Daniel de dentro da cova e trouxe aqueles idealizadores do decreto e os lançou na cova. E sabe o que diz a Escritura Sagrada aqui? Que eles não haviam chegado no fundo da cova e os leões já haviam alcançado a eles, e eles foram engolidos pelos leões. Sabe por quê? Porque esse é o resultado de se brincar com Deus verdadeiro. E Daniel foi mais uma vez governar com mais autoridade ainda, porque fora fiel ao seu Deus e não aceitou um decreto que pudesse separá-lo do Deus verdadeiro. Você conhece uma história de alguém mais comprometido na Bíblia? Alguém que tinha esse compromisso com Deus? E eu sou apaixonado pelo livro de Daniel, por todas as histórias que aí são contadas. E Ellen G. White, no livro Parábola de Jesus, na página 192, escreveu assim:
Somente pela fidelidade nas coisas pequenas é que a alma pode ser qualificada para agir com fidelidade sob responsabilidades maiores. Em meio de uma nação de idólatras, Daniel deveria representar o caráter de Deus. E como se tornou ele apto para uma posição de tanta confiança e honra? Foi a fidelidade nas minúcias que lhe deu integridade a vida toda. Honrava a Deus nos menores deveres e o Senhor com ele cooperava. Jesus não disse isso no Novo Testamento? Aquele que é fiel no pouco, também será fiel no muito. Essa é uma lógica dos céus. E se eu e você queremos ser pessoas comprometidas com Deus, isso começa nos mínimos deveres do dia a dia. Isso começa nas pequenas coisas. E nós temos que nos habituar a esta fidelidade, porque se nós aprendermos a ser fiéis, comprometidos nas mínimas coisas, nós seremos capacitados a ser nas grandes. E por que Daniel esteve disposto, mesmo arriscando a vida, a permanecer fiel ao seu Deus? Porque isso não foi decidido na hora que o decreto foi promulgado. Isso foi decidido muito antes, através de uma vida de dedicação ao Senhor. Eu e você temos esses desafios de buscarmos também ser fiéis ao Senhor, nas pequenas e nas grandes coisas. Nós vamos ser colocados sob circunstâncias onde a fé sempre é provada, e cada vez que você se mostra fiel nas pequenas coisas, Deus permite que outras maiores chegam. Para quê? Para nos fortalecer, para fortalecer a nossa fé e nos preparando a cada instante para a vida eterna. Daniel é um exemplo para todos nós. E quando termina o seu livro, no último verso, está escrito: tu, porém, segue o teu caminho. Quem é que está falando aqui? O próprio Deus. Através de quem? Do anjo mais poderoso do céu, Gabriel. E Deus está dizendo para Daniel, através do seu anjo: tu, porém, segue o teu caminho até o fim. E o anjo disse assim: pois descansarás. Sabe o que significa descansar nesse texto? Você vai morrer. Você vai morrer. Mas não termina aí a história. Porque no final, ou no fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. E você sabe, quando terminou o cativeiro babilônico, que durou 70 anos, quando Ciro assinou o decreto para que os judeus voltassem, algumas famílias voltaram, mas Daniel não está entre elas. Daniel não voltou para Jerusalém. E sabe por quê? Porque Daniel não queria voltar para a cidade de Jerusalém. Daniel já queria ir para a Nova Jerusalém. Ele não almejava voltar para uma cidade que estava em ruínas. Ele já sonhava com a cidade de ouro e cristal. E o anjo assegurou para ele: você vai morrer, mas você vai levantar. E você vai receber a sua herança. Sabe que eu e você também temos uma herança? A palavra de Deus tem um texto muito bonito, onde ela diz para mim e para você, de que nós temos também uma herança. Lá em Apocalipse, ou não está? Aí está, capítulo 3, verso 11, que diz o texto em Apocalipse 3, 11, venho o quê? Sem demora. Cristo está prometendo: venho sem demora. Conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A herança que você tem é uma coroa de vida eterna. Então, vale a pena ser fiel, vale a pena ser comprometido com Deus. Como Daniel, não deixe que as tentações modernas te separem do Deus verdadeiro. Seja fiel, porque no final você vai ter a tua recompensa. Se você estiver sendo tentado hoje, lembre-se das promessas divinas e guarda a tua coroa, para que ninguém a roube. Se você está sendo tentado, como Daniel, a comer de coisas que o cristão não deve comer, à luz da Bíblia, seja fiel. Se você está sendo tentado a beber coisas que a Bíblia condena, se no grupinho de jovens te ridicularizam,
seja fiel, a tua recompensa é grande. Se você está sendo tentado a navegar por sites que um cristão nunca deveria navegar, seja fiel, a sua recompensa será grande. Se você está sendo tentado por um namorado ou por uma namorada a ter relações sexuais pré-maritais, seja fiel, a sua recompensa será grande. Se você está sendo tentado, se você está sendo tentada por uma outra pessoa que não é teu esposo ou tua esposa a ter relações sexuais, seja fiel, é grande a tua recompensa. Se você está sendo tentado a reter aquilo que não é seu, como dízimos e ofertas, e às vezes nos envolvemos em circunstâncias onde achamos que não é possível, seja fiel, é grande a sua recompensa. Não importa o tamanho da tentação, seja fiel, porque a sua recompensa é grande. E lembre-se, eu e você temos uma coroa nos aguardando, uma coroa de vida eterna. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.